horas. A gente pode começar, doutor? Sim, claro. Sim. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Mariana, tesoureira da Liga. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante, muito presente em vários plantões, emergências, que são as farmacodermias. E para isso a gente convidou o Dr. Paulo Henrique Martins, e ele vai se apresentar e vai iniciar a nossa live. Uma boa live, e no final de tudo a gente vai abrir espaços para possíveis perguntas. Pode ficar à vontade. Tá, obrigado. Boa noite, então, a todos. Meu nome é Paulo Henrique Martins, sou dermatologista, então, pela Santa Casa de Porto Alegre, tá? E professor também do curso de medicina aqui da UFSC de Araranguá, tá? Sou presidente também da Liga aqui de Dermato de Araranguá. Agradeço desde já o convite, tá? E vamos ver como é que a gente pode falar um pouco sobre farmacodermias. É um assunto um pouco extenso, tá? Eu até, na minha residência, na verdade, eu tinha a aula de cada uma dessas doenças, né? Então, dá para fazer realmente uma aula de cada uma dessas farmacodermias. Mas aqui não é esse o intuito, né, de a gente aprofundar tanto. Então, eu acabei escolhendo as principais, as mais comuns, e de uma forma geral, para vocês terem um conhecimento básico, assim, de cada um pouco de uma das doenças. Então, a gente... Opa! Não está passando o slide. Quer sair da apresentação e tentar de novo? Deixa eu ver. Ou ocultar, pode apertar esse ocultar para ver se... Não, mas eu acho que não é isso. Tá, só um pouquinho. Não, tranquilo. Deu, agora deu, né? Tenta passar agora. Foi. Então, como eu ia falando, vamos fazer primeiro definir, né, uma definição um pouco mais ampla de reações adversas a drogas, tá? O que seria? Conforme a Organização Mundial da Saúde, é toda consequência, então, não terapêutica do seu uso, né? A exceção, claro, do abuso, envenenamento e falência terapêutica. Então, qualquer reação de uma medicação, náuseas, vômitos, coceira, enfim, é definido como isso. E dentre elas, claro, tem as farmacodermias, que são consideradas mais frequentes reações adversas a drogas. É muito comum, então, e principalmente em pacientes hospitalizados, pode chegar até 15% esse tipo de reação. Ela pode ser de dois tipos. Pode ser a tipo A e tipo B. Então, a tipo A é aquela previsível, é dose dependente, é relacionada à farmacologia realmente da droga. A gente costuma saber que pode dar aquilo, tá? É a mais comum, né, podendo chegar a 90%, e pode, devido aos seus efeitos tóxicos, por exemplo, para efeitos e as interações medicamentosas. Então, são coisas que a gente pode prevenir, que a gente sabe que pode acontecer. Um exemplo bem clássico até do dia a dia na dermatologia é a xerose com uso de isotretinoína. O famoso Roacutan, tá, né, então que deixa realmente a pele seca, o lábio seco, o olho seco. Eu até explico isso para os meus pacientes toda vez que eu prescrevo uma isotretinoína, né, principalmente para acne. Então, assim, a gente sabe que isso vai acontecer, a gente sabe que isso vai ocorrer e isso é previsível. A mesma coisa, né, quando acontece hipoglicemia com antidiabéticos, né, com antidiabéticos orais. Então, a gente sabe que isso vai acontecer, né, porque ele é realmente relacionado para isso. Já as doses independentes, né, o tipo B, acaba sendo imprevisível, né, só acontece 10 a 15% dos casos, e daí são em pessoas realmente suscetíveis a ter esse tipo de reação. Então, uma reação alérgica, uma intolerância a certa medicação é algo que a gente não consegue ainda prevenir. Exemplos clássicos são as urticárias, né, aquelas reações, aquelas placas eritematósas, que vocês vão ver até mais adiante, que eu vou explicar para vocês, uma anafilaxia também e os exantemas generalizados. A gente tem alguns fatores de risco. A gente pode separar nos aspectos relacionados à droga e relacionado ao hospedeiro. A droga, pelos estudos, eles perceberam que o uso intermitente e repetitivo da droga tende a ter um fator de risco mais alto para ter reações adversas a drogas comparado com aquele uso contínuo, tá? A via parenteral também me
pareceu ser um fator de risco importante quando a gente relaciona com a via oral, por exemplo. Então, tende a ter mais reações na via parenteral. E outra aplicação que às vezes é subestimada é a aplicação tópica na pele, que os pacientes acham que é tranquilo, é só um creme, uma pomada, mas sim é uma via de sensibilização bem importante que a gente tem que ter um certo cuidado na hora da prescrição. Já relacionado ao hospedeiro, então, percebeu-se que as mulheres tendem a ter mais reações adversas do que os homens, comparado aos homens. A asma, né, tem uma sensibilidade maior, principalmente quando ao uso dos anti-inflamatórios, então é mais comum nos pacientes que têm asma. E no HIV também isso pode chegar até 100 vezes, né, mais reações comparado ao paciente que não tem HIV. Vamos começar, então, agora a falar mais especificamente de alguns sintomas mais comuns das farmacodermias. Um principal que a gente não poderia, né, deixar de falar é o prurido, né, a coceira, que é cada vez mais comum, né, a gente percebe no ambulatório. Então, ela pode ser simplesmente só o prurido, o paciente se queixa que só tem coceira. Tá? Os principais, né, fármacos que estão envolvidos nisso é o ouro, sulfonamidas, anticoncepcionais orais, que é uma medicação extremamente comum, né, a gente percebe que tem bastante, os opiáceos, né, o tramal, a codeína, anti-inflamatórios, enfim, tem diversos tipos de fármacos que dão essa farmacodermia. Ela pode persistir até 2 semanas, isso é importante, mesmo depois que tu tirou a droga, tu suspendeu, ela ainda pode persistir, tá? Então isso às vezes o paciente fica um pouco agoniado, estressado, mas a gente tem que orientar isso, que mesmo depois de retirar, ele pode persistir e é a causa realmente da coceira. Os exantemas também é extremamente comum, tá? Seria uma das mais frequentes reações adversas a drogas, tá? Principalmente antibióticos, tá? As quinolonas, os beta-lactâmicos, olopurinol, também usado para gota, bem comum, anti-inflamatórios, também dá bastante exantemas. No HIV, principalmente as sulfonamidas e o abacavir, que é uma terapia antirretroviral, né? Usado no HIV. Ela costuma começar um pouquinho depois do início, então, tá? Então, ali entre 4º e 14º dia que começa o exantemas, então tu vê que pode começar só depois de 2 semanas do início da droga, né? Então, isso na anamnese é importante a gente saber quantificar, né, para a gente poder realmente relacionar uma coisa com a outra. Normalmente são generalizados e simétricos. Eles costumam poupar, né, classicamente as palmas e plantas, tá? Tem algumas formas de lesões, eles podem ser com máculas, pápulas, meio que rosas, eritematosas, isso mais no tronco, geralmente são mais confluentes nas áreas intertriginosas, né, nas áreas de dobras, tem um edema de face bem característico também, então acaba mimetizando alguns tipos de lesões aí. Pode ter um apoprurido, como a gente falou, né, que pode vir associado aqui ao exantema, uma febre um pouco mais baixa e uma linfadenopatia também um pouco transitória. Ele faz um diagnóstico diferencial importante com os exantemas virais, né, que você já deve conhecer, tem bastante vírus que fazem esses tipos de exantema, né, rubéola, sarampo, enfim, alguns desses vírus bem comuns aí no dia a dia, até na fase de adolescência, na infância. Então, às vezes, pode confundir um pouco, e daí o diagnóstico diferencial tem que ser por histopatologia mesmo. Tem que fazer uma biópsia, normalmente, para poder diferenciar essa questão. Ou, claro, com uma história clínica bem detalhada, uma anamnese bem feita. Observar o exantema morbiliforme, eu vou falar mais adiante dele, tá? Principalmente porque é uma manifestação inicial das principais reações adversas às drogas, tá? Então, principalmente quando a gente fala da DRES e da NET, que são duas reações farmacodermias, né? Importante no nosso meio e que a gente tem que observar esse tipo de exantema. Então, esse é o exantema clássico, tá? Então, a gente pode ver aí máculas, pápulas, algumas já confluentes, formando uma placa, não chega a ser tão eritematosas, em alguns casos um pouco rosas, né? Um eritema mais clarinho, assim, que a gente fala. E ilhas de pele sã, a gente percebe que tem algumas no meio delas que não estão acometidas, né? Então, isso é bem característico. Já as eritrodermias, tá? É um quadro que às vezes costuma ser grave, tá? Porque a gente pode, né, ter as eritrodermias que são geralmente generalizadas, tá?
Tem vários medicamentos que acontece isso, o AS, por exemplo, que é comum, a tetraciclina, a gentamicina, cetoconazol, muito prescrito, o captopril, que é um antihipertensivo também muito prescrito, pode dar eritrodermias. Normalmente, 1 a 4 semanas, né, após o início da droga, não é uma coisa imediata. E a tríade que a gente fala, que é clássica, então é a coceira, esse eritema difuso, que vocês podem perceber que é um pouco diferente do exantema, né? Aqui a gente percebe que é quase toda a pele do paciente está acometida, tá? E a linfonodomegalia também é uma característica importante das eritrodermias. Também tem citado a síndrome do homem vermelho, que tem diversas etiologias, sim, mas a principal que a gente tem que suspeitar sempre é do uso da vancomicina, tá? Então, vancomicina é um antibiótico um pouco mais usado em ambiente hospitalar, então a gente acaba vendo bastante esse tipo de reação. Normalmente começa na região genital, depois vai para o tronco, cabeça, para depois generalizar. Então, ela tem essas fases que são bem características. Começa com um eritema um pouco brilhante, assim, e mais tarde vai diminuindo esse brilho e vai começando a descamar a pele do paciente. Urticária, não poderíamos deixar de falar da urticária, que é muito comum, tá? Aqui ela tem outras causas, além, claro, de ser uma farmacodermia, mas em relação às farmacodermias, a gente pode citar os anti-inflamatórios, as penicilinas em gerais, cefalosporinas, tá? Até contraste radiológico também, depois de aí 10, 15 minutos, a gente já percebe o aparecimento dessas lesões. Normalmente é um início rápido, né? Então, até 24 horas, é difícil chegar a 24 horas até, na verdade, é antes, né? A gente fala aí 15 minutos, 30 minutos, a gente já percebe a urticária, é uma coisa bem rápida mesmo, tá? Então, normalmente elas são generalizadas, como estão ali na foto, então são placas eritemato-edematosas, que a gente chama, né? Vocês percebem que tem um relevo, tem um edema associado, e não pode faltar a coceira. Né? Eu costumo falar que urticária, se tem uma lesão na pele desse tipo, mas que não tem coceira, pode, né, provavelmente não vai ser urticária. Tem que ter, é bem característico o prurido na urticária. E pode vir com angioedema, né, que é aquele edema, né, principalmente de lábios, né, mucosa oral, às vezes de pálpebras também, que pode chegar até 60%. Pode ser isolado ou vir associado à urticária, tá? Agora vamos falar sobre doenças propriamente ditas, tá? Então vamos começar com a DRESS. DRESS é uma sigla em inglês que quer dizer reações medicamentosas com eosinofilia e sintomas sistêmicos. Essa é a definição de DRESS. Então, o que acontece? É uma erupção grave, tá? Tipo exantema, que a gente acabou de ver, aquele exantema meio que morbiliforme, né? Que é um pouco rosado, eritematoso, tem peles sã ao redor. Bem característico a febre, a linfadenopatia, hepatite é bem comum, a gente vai ver que tem até critério diagnóstico, tá? E também as anormalidades hematológicas, que também são critério diagnóstico, a gente vai ver mais à frente. O que diferencia das outras reações adversas a drogas é o envolvimento multivisceral, como vocês poderam perceber. Então, né, a gente tem sintomas sistêmicos, né, a gente tem um agravamento do fígado, do sangue, então realmente a gente percebe que é um envolvimento multivisceral mesmo. E uma taxa de mortalidade importante, que pode chegar até 20%. Os mais comuns, as causas mais comuns, com certeza, são os anticonvulsivantes, tá? Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina. Então, os pacientes que usam esse tipo de medicamento, a gente sempre tem que ficar alerta. E até é difícil escolher qual é o mais seguro, porque realmente, às vezes, eles fazem reatividade cruzada. Então, pelos estudos que eles observaram, perceberam que o valproato de sódio parece ser um dos mais seguros, tá? Então, a gente acaba, muitas vezes, trocando aquele que deu, né, a reação pelo valproato e normalmente se vai bem.
Depois tem outros, claro, né? Eu cito aqui sempre, é difícil, né? Quando a gente fala de farmacodinamia, fala só de um remédio que dá mais o tipo de doença, tá? Porque se a gente for ver, vocês já devem ter percebido isso, numa bula de remédio, a gente lê ali, pode dar tudo, né? Então, aqui não é diferente. Dapsona, loperidol, bloqueador de canal de cálcio, terbinafina, que é o antifúngio que a gente usa bastante na dermatologia, dipirona, olha só, dipirona, podendo dar DRESS. Então, são medicações, né, de uma certa maneira comuns, mas claro que aqui realmente o que a gente tem que se atentar é os anticonvulsivantes. A patogênese, assim, não é muito esclarecida, não é bem sabida como acontece esse tipo de reação. Há uma interrogação que eles estão estudando mais profundamente, essa relação com herpes vírus tipo 6, tá? Parece que há uma alteração no metabolismo das drogas para dar esse tipo de reação, mas vários estudos mostraram realmente reativação de alguns vírus herpes, né? E também do vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, o herpes vírus tipo 7 também, eles podem piorar e ser reativados no curso da DRESS. A clínica a gente já falou um pouco, mas vamos detalhar um pouco mais. Então, normalmente desenvolve dentro de 2 meses, tá, do início da droga, principalmente nas primeiras 2 a 6 semanas, tá? Então, pode perceber que é um pouco mais tarde que as outras que a gente comentou. Essa febre, essa erupção, né, esse exantema morbiliforme, normalmente é um dos primeiros sinais dessa doença, que acomete primeiramente o tronco, depois a face, e depois vai para as extremidades, tanto dos membros superiores como para os membros inferiores, e causando realmente um quadro bem difuso. Ela tende a se tornar, com o passar dos dias, aquela farmacodemia um pouco mais infiltrada, né, tendo uma acentuação folicular, que a gente chama, né, com certo edema associado. Uma coisa bem característica é o edema de face, principalmente periorbitária, né? Ele fica com esse tipo de edema que a gente tem que desconfiar e pensar em DRESS. Pode surgir, já vi também na residência, bolhas, vesículas, tá? Quadro bem grave realmente, mas que não chega a ter uma necrose, tá? Isso é importante a gente diferenciar, porque mais tarde a gente vai ver a necrose epidérmica tóxica, que é a NET, a famosa NET, e a gente percebe que lá sim tem necrose. Aqui a gente não vê esse tipo de lesão. Pode ser pústulas foliculares ou não foliculares, tá? A gente vai ver outra doença que normalmente são não foliculares. Aqui a gente pode ter esses dois tipos de pústulas. Então, aqui está uma foto, né, clássica, um pouco mais avançado da DRESS, né? Então, são essas pápulas eritematosas, brilhantes, né? Difusas, né, no tronco, que é uma localização que eu falei que é comum. Aqui o exantema extremamente característico, morbiliforme, né, com uma certa infiltração já em todo o tronco, nos membros superiores. Tá? Isso foi devido ao fenobarbital. Aqui já também, acentuando a questão do exantema morbiliforme também, dessa descamação normalmente, né, mas também em região de tronco, às vezes em áreas intertriginosas, né, aquelas ilhas de pele e sangue que a gente percebe que tem alguns lugares que não tem esse acometimento, então isso é bem característico do exantema morbiliforme. Com o tempo, a erupção acaba realmente se tornando mais purpúrica, mais violácea, mais forte, vamos dizer, a sua coloração, e com a escama que a gente viu, acabou de ver naquela foto, né? Começa a descamar um pouquinho, que a gente chama, tá? Linfadenopatia é extremamente comum, então é importante no exame físico tu palpar os linfonodos. Geralmente ela é generalizada, tem região cervical, axilar, inguinal e normalmente dolorosa. E conforme vai tirando a droga, claro, essas lesões e essas linfadenopatias começam a melhorar os sintomas. Qualquer órgão pode ser acometido, né, no DRESS, por isso que a gente chama atenção novamente desse envolvimento multivisceral, né? Então pode dar até artrite, né, dores articulares, até uma miosite,
mas atentar principalmente ao fígado, tá? Porque é um acometimento bem característico, tá? Podendo chegar até 51% da elevação das transaminases. Então, a gente tem que pedir, né, uma TGA, um TGP, quando a gente suspeita de DRESS. Isso vocês vão ver que tem, até nos critérios diagnósticos, tem esse tipo de alteração. E acaba sendo, né, a principal causa de morte é a insuficiência hepática. Então, por isso, essa importância de a gente começar o quanto antes o tratamento, ou o quanto antes retirar a droga, para não evoluir por uma insuficiência hepática. Já nas anormalidades hematológicas, a gente tem que destacar a leucocitose, a eosinofília, principalmente por ser um quadro sugestivo de gravidade, que quer dizer que pode estar envolvendo outros órgãos, né, podendo chegar a 30% aí dos casos, e linfócitos atípicos também é bem característico, tá? Não quer dizer que sempre vai aparecer eosinofília, tá? Nem leucocitose, nem linfócitos, tá? Pode, no começo, não ter essas alterações, mas são alterações que a gente tem que esperar e tem que estar atento. Então, aqui, tá, são duas tabelas, tá, que eu peguei na literatura, as mais utilizadas para a gente fazer o diagnóstico. Uma, né, com um pouco mais simplificada, que a gente, com 3 ou mais ali, critérios diagnósticos, a gente consegue firmar. Todas elas, né, a gente vê a erupção cutânea, né, claro, tem que ter, as anormalidades hematológicas e o envolvimento sistêmico, principalmente em relação à hepatite, né? Então, elevação ali 2 vezes do normal de TGO, TGP, já é um critério que a gente tem que estar atento, tá? Os leucócitos, né, a leucocitose, a eosinofilia, como eu falei, a febre, então são todos sintomas que a gente tem que estar atento para fazer esse tipo de diagnóstico quanto antes. Ali eles dividiram os 7 positivos para uma DRESS típica, né, que é uma DRESS que tem todas essas alterações, realmente ela vai ser bem típica, e outra atípica que, na verdade, eu nem gostei muito desse nome, porque, quer dizer, se tu tem 5 positivos, tu já tem bastante, né, tu já tem um quadro clássico de DRESS, não dá para considerar como atípica, mas eles, na literatura, eles descreveram assim. O tratamento, né, como qualquer outra farmacodermia, vai ser suspender a droga que está causando esse tipo de reação. Começar com um corticoide sistêmico, geralmente 1 a 1,5 miligramas quilo, pode ser uma prednisona, por exemplo, né, para começar a ter a melhora dos sintomas e dos parâmetros laboratoriais, tá? Só que, principalmente os laboratoriais, vocês vão perceber que é uma melhora lenta, tá? Não adianta ficar pedindo exame de sangue a cada 1 dia, 2 dias, porque a gente vai perceber que vai demorar, vai ser uma das últimas coisas que vão melhorar realmente o laboratorial, tá? E, claro, se a gente começa a diminuir um pouco a dose da prednisona, pode ser que comece a voltar os sintomas e até a piora laboratorial. A gente tem que retornar com a dose mais alta e ser mantida, às vezes, quase alguns meses para ir depois realmente escalonando a dose do corticoide, tá? Atentar principalmente ao citomegalovírus, né, que normalmente vai ser reativado e vai ser uma doença mais grave, tá? Tende a ter um prognóstico pior. E caso não haja melhora com o corticoide, a gente tem a opção ainda de fazer imunoglobulina ou plasmaferese, que é uma opção também caso o corticoide não haja. O prognóstico é pior em idosos, em criança, claro, tende a ter uma recuperação mais rápida. Novamente, o citomegalovírus é um marcador de pior prognóstico, né? Tende a surgir nos quadros mais graves, e a recuperação, daí, claro, acaba sendo mais prolongada. É um paciente que acaba ficando internado por alguns meses no hospital, normalmente. Então, né, DRESS a gente já viu, acho que é importante, todos aqueles fatos citados ali, tá? A questão do diagnóstico, por ser uma doença realmente grave, vocês perceberam, né? Um envolvimento aí multivisceral que a gente tem que estar atento. O eritema pigmentar fixo é mais tranquilo, mas não menos importante, tá? Normalmente acontece depois de 1 a 2 semanas do uso do remédio, então isso dificulta um pouco também, porque o paciente acaba não relacionando ao uso, e às vezes pode ser um uso banal, assim, um uso simples de uma vez só e já dá esse tipo de lesão. Depois que deu a primeira vez, se vai ter, né, exposição subsequente, normalmente aparece em 24 horas. Daí, né, já é mais fácil de diagnosticar. Então, as sulfonamidas, os anti-inflamatórios, os barbitúricos,
são os principais, né? Tetraciclina também são os principais, mas assim, pode dar dipirona também, anti-inflamatórios, como eu coloquei ali, né? Diclofenaco, nimesulida, todos esses mais comuns pode dar esse eritema pigmentado fixo. Então, como é que é? Normalmente é uma, né? Pode ter mais placas, mas normalmente uma, meio edematosa, arredondada, bem com as bordas bem regulares, bem demarcadas. Pode, num certo momento, ficar mais acinzentado, violáceo, pode ter bolha também e ter esse destacamento da epiderme. Pode ser em qualquer lugar do corpo, mas principalmente lábios, face, mãos, pés e genitália. Tá? É extremamente comum nesses lugares. Então, tem uma placa única nesses lugares, né? Normalmente assintomática, não dá coceira, né? O paciente diz que depois melhora e depois volta no mesmo lugar, normalmente, eu vou falar isso mais adiante, isso é importante para vocês pensarem em tema pigmentado fixo. Pode ter erosão central, tá? Depois de uma certa evolução da doença. Normalmente vai desaparecendo aos poucos, pode deixar uma pigmentação que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória, que é meio residual e que tende a desaparecer com o tempo. E como eu falei, com a readministração da droga, ela geralmente ocorre no mesmo lugar que teve anteriormente, tá? Claro que se tiver reexposição, pode aparecer em outros lugares, mas caracteristicamente é no mesmo lugar que aparece. Então, ó, placa eritematosa, um pouco violácea, bordas regulares, nítidas, tá? Tanto ali, eu acho que é uma coxa, aqui no pé já um pouco mais acinzentado, tá? Vocês percebem essa cor bem característica. Região genital, extremamente comum, como eu falei, pode dar bolha, tá? Pode dar em mucosa oral, também bem característico. Então, são lesões que a gente tem que pensar em tema pigmentado fixo. Ó, outras, né, lesões, não só única, então aqui a gente confesso que esse é um pouco mais difícil de a gente pensar em tema pigmentado fixo, mas pode acontecer assim, já peguei casos assim, que não era só uma lesão única, que acabou tendo outras lesões. E essa cor é um pouco característica também, como eu falei, né? Então, o diagnóstico é clínico, anamnese, exame físico, né? Tu saber que existe isso e esse tipo de exposição é importante. E depois, normalmente, se não for tão característico, principalmente num quadro assim mais difuso, a gente normalmente faz a biópsia para fechar o diagnóstico. Agora vamos para outra doença, também bem importante, que a gente chama de PEGA, né? Porque é a pustulose exantemática generalizada aguda, tá? O nome diz o que é a doença. Então, o que é? Tem febre, claro, uma erupção febril, mas é numerosas pústulas estéreis, geralmente, não foliculares, né? Que eu falei que lá no DRES podia ser não folicular e folicular, aqui é caracteristicamente não folicular, que surgem sobre uma área de eritema, de edematoso. Normalmente, né, quase 90% são induzidas realmente por medicamentos, há outras causas, mas que não vale a pena aqui citar, vão ficar mais com a principal, que é os medicamentos. Aqui as outras causas, infecção enteroviral ou exposição ao mercúrio, tá? Que eu achei que nem tinha colocado, mas tá aqui as outras principais. Normalmente, então, tem esse período curto entre a exposição do medicamento e o aparecimento, 1 a 4 dias, aí, então, tomou hoje, amanhã já pode aparecer essas lesões. Disparados, os antibióticos são a principal causa, tá? Macrolídeos, beta-lactâmicos, então a gente percebe que são usos, né, rotineiros aí do ambulatório, podendo, né, aparecer com carbamazepina, paracetamol, terbinafina e metronidazol também, que tem relatos de caso com essas medicações. Clínica. Aqui, normalmente, nos outros era uma febre um pouco mais baixa, não tão característica, se bem que lá no DRESS, sim, pode dar uma febre acima de 38 graus, né, 38,5. Aqui também é uma febre alta, tá? Então, normalmente iniciam nas axilas, virilhas, para depois disseminar para o corpo todo. Tá? Então, novamente, são pequenas pústulas não foliculares que surgem em grandes áreas sobre, né, áreas de eritema edematoso. Em 50% pode também ter, além disso que eu falei,
edema de face, mãos, púrpura, né, que daí é um pouquinho mais violáceo, que podem se assemelhar ao eritema multiforme, que é outra farmacodermia que a gente vai ver mais adiante, e envolver as mucosas também. Geralmente aí dura de 1 a 2 semanas e depois começam, como na DRESS também que a gente comentou, começa com essa descamação superficial, tá? Porque é como se estivesse resolvendo a farmacodermia, né? Seria uma evolução natural das farmacodermias. Então, essa é a figura característica que vocês têm que saber. Novamente, pústulas não foliculares sobre uma área de eritema edematoso. É o que vocês estão vendo aqui, tá? Vocês têm que pensar realmente na pega. Aqui é a mesma coisa, tá? Pústulas normalmente não foliculares em área de eritema um pouco edematoso. A mesma coisa aqui, num foco mais próximo, tá? Aqui foi na face lateral da coxa, essa foto. Novamente aqui, então, não se esquecer, né? Tu vê que tem pus, né? Que são as pústulas, não são foliculares, tá? Isso tu vai conseguir ver mais no dermatoscópio, mais próximo, tá? E sobre uma área de eritema, vermelhinha edematosa. O diagnóstico, então, a gente faz a biópsia normalmente desse tipo, tá? Apesar de ser característica, a gente normalmente tende a biopsiar esse tipo de lesão. E tem que ter um atento aí, por isso que é importante ter essa diferenciação de folicular, não folicular, porque geralmente quando é uma erupção eczematosa, assim, né, que a gente viu o eczema lá, normalmente as pústulas são mais foliculares, caso elas apareçam. O tratamento, como eu falei, toda a farmacotermia, né, tem que retirar, claro, o medicamento responsável. Normalmente ela tem um prognóstico bom, autolimitada, vai aos poucos e desaparecendo. Se necessário, fazer corticoide tópico, porque pode ter, às vezes, um pouco coceira, diminuir um pouco esse eritema, e antipirético também para controlar a febre. Tá, então vamos lá. Agora vamos para o eritema multiforme, tá? Na verdade, o eritema multiforme, a causa principal dele nem é fármacos, tá? Mas ele é importante porque depois, na sequência, vem Steven Johnson, vem a NET, que fazem aí um pacote, vamos dizer assim, um diagnóstico diferencial que é importante a gente ter em mente, tá? Então, o que seria? Seria uma manifestação cutânea, mucosa, isso é importante, começa aqui a aparecer o acometimento importante da mucosa, de uma reação imunológica direcionada à pele, em indivíduos que já têm uma predisposição a esse tipo de agente. Então, normalmente, como é que ocorre o eritema multiforme? O início é rápido, né? Em 24 horas já estão quase todas as lesões já estão aparecidas. Numerosas pápulas eritematosas simétricas que evoluem para lesões em alvo. Isso que vocês têm que guardar do eritema multiforme, essas lesões em alvo. Eu vou mostrar para vocês fotos que realmente parecem um alvo, tá? Isso é bem característico. Normalmente se resolve em 2 semanas, sem qualquer sequela, pode ter uma uma hiperpigmentação pós-inflamatória e tende a recorrer, principalmente se expor às causas que são associadas ao eritema multiforme. Então, aqui, é por isso que eu falei, esse quadrinho é importante. Eles classificaram, tá, como separar o eritema multiforme menor e maior. O maior é porque vai ter um acometimento, né, um pouco maior mesmo, um pouco mais difuso. O envolvimento da mucosa no maior tende a ser mais grave também, tá, com mais presença de sintomas sistêmicos. E as causas, como eu falei, o vírus herpes é o mais comum, tá? A gente pode ter por pneumonias também, outros agentes infecciosos, e claro, com os medicamentos também é uma causa, mas não a mais comum, tá? E logo embaixo ali vem o Steven Johnson, que faz esse diagnóstico, como eu falei, diferencial, um pouco mais grave, que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, acomete de 1 a 6 por milhões de pessoas, tá, no mundo todo. A menor é a mais frequente, tá, a minor, que a gente pode chamar também, ainda bem, né, porque vocês podem perceber que ela é menos grave realmente. Acomete muito comum adolescentes e adultos jovens, bem menos em crianças, e tende a ter uma prevalência um pouco maior em homens comparado a mulheres.
Aqui, só para vocês terem uma noção, né, do que pode causar, os fatores que podem precipitar um eritema multiforme, tá? O herpes simples ali, tá? É o mais comum. Na verdade, as infecções virais, né, de um modo geral, são 90% das causas, tá? Pode ser bacterianas, também pode ser fúngicas. E as drogas, como eu falei, um pouco menos comum, tá? Mais anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, antibióticos. Tudo isso pode também dar o eritema multiforme. Depois, doenças sistêmicas também dá um caso mais raro, lúpus, BC, são doenças mais raras que podem, sim, precipitar um eritema multiforme. A lesão típica, que eu falei que vocês não podem se esquecer. Então, o que normalmente há? Começa, na verdade, como uma pápula, né, ou placa eritematosa circular, regular, bordas bem definidas, que persiste aí por uma semana ou mais, que vai aumentando até chegar a 3 centímetros, isso em 24, 48 horas, então realmente uma evolução rápida. Tá? O centro tende a ficar um pouco mais escuro, mais violáceo, e a periferia um pouco mais eritematose e dermatose. Tá? Conforme vai regredindo, né, vai dando origens a esses anéis concêntricos de cor. Tá? Essa foto não está tão característica, eu já vou mostrar umas mais características ainda. Então, o centro acaba ficando purpúreo ou necrótico e se transforma em vesícula ou bolha tensa. Então, a lesão clássica em alvo clássico, que a gente chama o íris, que seria nada menos do que essas. Aí a gente percebe, então, as bordas, né, esse centro ao redor um pouco mais esmaecido, né, que a gente percebe ver que parece realmente um alvo, né, ali podendo dar essas vesículas ao redor também da lesão, bem característico. Então, isso é lesão em alvo típica de eritema multiforme, tá? Essas lesões são bem características. As distribuições, principalmente em face e extremidades, tá? Pode dar dorso da mão, antebraço, lesões genitais também pode dar, mucosa oral é bem característico. Então, essas são as preferências, né, do eritema multiforme. Não se esquecer, como eu falei, do acometimento mucoso, tá? Geralmente são vesículas, bolhas, né, que são dolorosas, que incomodam o paciente, tá? Então, na mucosa oral, no lábio, né, pode dar sequelas até se acometer a mucosa ocular, né? Então, aí genital, lábios, oral, todas essas mucosas pode acometer, principalmente no eritema multiforme maior, tá? Já no menor, ele é menos frequente. Então, também aparecem sintomas sistêmicos aqui, então, uma febre, uma astenia, pode até vir antes das lesões aparecerem, tá? Claro que é mais comum também no eritema multiforme maior. Uma artralgia, uma dor articular, pode vir associada, tá? O quadro pulmonar pode ser semelhante a uma pneumonia atípica, e normalmente não, no eritema multiforme, na verdade, maior, quando acomete, isso é raro, mas pode acometer o rim, o fígado, e questão hematológica também pode ser acometida. Mas menos comum do que nas outras farmacodermias, tá? O tratamento, quando envolve só a pele ou uma mucosa oral, só mucosa oral, por exemplo, normalmente é só sintomático, corticoide tópico, um antihistamínico se tiver alguma coceira, isso já vai controlar bem o eritema multiforme, tá? Agora, claro, se for o paciente tiver dificuldade de engolir, a dor realmente está importante, a gente pode fazer cursos de prednisona. Apesar de que na literatura não tem nada descrito, né, com tanta como é que eu posso dizer, validação, o uso do corticoide, tá? Então, assim, pode às vezes até aumentar o risco de cronificar, pode até durar esses ataques, então é algo ainda discutido na literatura, tá? A hospitalização, às vezes, é necessária devido, né, a nutrição, que o paciente realmente não consegue engolir, às vezes por causa das lesões dolorosas, né, e o controle da dor também. E quando tiver envolvimento ocular, que eu falei ali das sequelas, tem que realmente, é uma emergência oftalmológica, tá, que tem que ser tratada o mais rápido possível. Aqui eu coloquei algumas profilaxias, né, principalmente naqueles casos recorrentes que seriam, né, definidos como 6 ou mais episódios num ano, tá? Então, tu faz uma dose, né, supressiva de aciclovir, por exemplo,
400 miligramas 2 vezes, ou com valaciclovir, fanciclovir. Aqui vocês não precisam se atentar tanto às doses, tal, é só para você saber que tem alguns casos realmente que a gente tem que fazer uma profilaxia, tá? Se tiver falha, tende a, né, fazer uma tentativa com dobrando a dose, ou então trocar esses tipos de antiviral, que às vezes não, realmente a gente vê isso na prática, não funciona com um, daí tu troca, teve uma resposta. Tá? E quando é realmente resistente, casos resistentes, dá para tu tentar, isso descrito na literatura, sem muita evidência, tá? Mas azatioprina, talidomida, dapsona, micofelonato, ciclosporina ou até a pulva. São alguns tipos de medicamento que dá para tentar no último caso, assim, tá? Agora estamos quase acabando, tá? Chegamos na síndrome de Stevens-Johnson, tá? Então, uma outra farmacodermia extremamente importante, grave, que requer bastante cuidados, né? Aí uma epidemiologia de 1 a 6 casos por milhão de habitantes no ano, né? Lesões semelhantes ao eritema multiforme, tá? Por isso que eu fiz questão de colocar o eritema multiforme aqui. Só que aqui tende a ter mais máculas purpúricas, então mais violáceas, mais eritematosas, assim que a gente chama. Bolhas aqui é mais comum do que no eritema multiforme, e aqui os alvos são atípicos, que a gente chama, né? Não é tão aquele alvo típico característico do eritema multiforme. Então, aqui a gente pode ver o acometimento importante de mucosa, isso é importante, placas eritematosas, aí são os famosos alvos atípicos aqui, então a gente percebe que não tem mais aquela hipocromia, vamos dizer assim, ao redor da placa do eritema, né, formando o alvo. Aqui são realmente mais placas ou máculas, na verdade, né, purpúricas, né, vocês podem ver que realmente é um vermelho mais violáceo, isso é bem característico do Stevens-Johnson. Tem esse destacamento também, né, epidérmico, que é importante, que a gente não nota tanto no eritema multiforme, que pode chegar até 10%. Aqui, como eu frisei aqui, sim, sempre com um envolvimento mucoso importante, tá? Tem essa característica. E 10 a 30% dos casos pode também ter acometimento gastrointestinal, respiratório, febre alta. Então, realmente, pode aqui também ter um envolvimento multivisceral. A sepse, tá? A infecção é a principal causa de morte do paciente, porque o paciente fica realmente, às vezes, né, com muitas lesões, e é uma porta de entrada muito fácil para ter esse tipo de infecção, principalmente esse paciente internado, então acaba com uma certa frequência, o paciente tendo sepse e indo à morte. O tratamento, novamente, aqui nunca é tarde para falar e frisar que é realmente tirar a droga que está causando, né? Então, tem que, o quanto antes, saber qual droga está causando para a gente tirar para minimizar o quadro. Aqui a gente vai tratar, né, com reposição, né, hidratação endovenosa, normalmente, sonda nasogástrica, se precisar, se paciente, como eu falei, há um acometimento mucoso importante, então a dificuldade da deglutição muitas vezes é comum no Stevens-Johnson. Corticóide oral, a literatura enfatiza de que tem que começar até 48 horas do início das lesões, então para não perder o time, aí a gente tem que começar o quanto antes, e antibióticos em caso de infecção, principalmente sabendo que sepsis é a principal causa de morte do Stevens-Johnson. Agora, indo para a última doença, então, para necrólise epidermatóxica, tá? É um quadro grave, eu acho que é o mais, é o mais grave aqui dessas farmacodermias que a gente viu até agora. Então, ela é uma erupção generalizada, a gente fala, se o Stevens-Johnson é até 10%, aqui o acometimento é acima de 30%, com bolhas de áreas de necrose mesmo. Por isso que lembra um grande queimado. Se vocês já viram pacientes, né, que sofreram queimaduras assim, extensas, vão pensar e vão lembrar da NET. Porque é assim que o paciente fica. Ó, parece realmente, né, essa descamação, esse queimado, essa necrose, essas bolhas, vesículas, acometimento difuso, tá? Mucoso também, claro, mucosa bem acometida aqui. Então, a gente fala que é um Stevens-Johnson mais grave, mais extenso ainda,
e que requer cuidados realmente com uma certa emergência. Então, as principais drogas aqui, novamente, a gente pode ver que repete, né, as principais drogas, as sulfas, os barbitúricos, as penicilinas, os salicilatos também, todas essas drogas são descritas na literatura como as principais causas da necrólise epidérmica tóxica. O mecanismo desencadeador, só para vocês terem uma noção, aqui não é tanto foco, mas normalmente são linfócitos tóxicos ativados, né, principalmente interleucina 6, 10, e esse fator de necrose tumoral, que acabam fazendo esse tipo de necrose. E há uma apoptose maciça, com isso ativando os receptores FAS. Então, normalmente é isso que faz desencadear esse tipo de farmacodermia. O tratamento normalmente é imunoglobulina. Aqui o corticoide no início se usava bastante, mas viu que não tinha qualquer efeito, então não é o tratamento, tá? Aqui é imunoglobulina. Foi alguns relatos de caso que tentaram fazer o uso da ciclosporina, em alguns tiveram bons resultados, outros nem tanto, então é uma coisa que ainda está em estudo. Cuidados gerais de paciente grave, normalmente é paciente que às vezes fica até em UTI, hidratação endovenosa, medidas de suporte, nutrição, realmente porque é um paciente complicado e que tem uma morbidade e mortalidade alta. Só para terminar, então, para fechar, para englobar essas três últimas doenças que eu falei, o eritema polimorfo bolhoso, que é o eritema multiforme, tá? Steven Johnson e a NET. Então, como eu falei, normalmente o eritema multiforme tem as lesões alvos até 10% da superfície. Já o Steven Johnson também até 10%, mas são mais máculas eritemo-violáceas e as lesões não são mais aquelas em alvo típicas como no eritema multiforme. Depois a gente tem na literatura descrito esse 10, 30%, que fica realmente meio confuso, né? Que é um Steven Johnson e NET, porque fica no meio termo, tá? Então, a gente pode definir como realmente assim, um Steven Johnson para NET, dependendo da quantidade de acometimento da superfície corporal. Agora, quando é acima de 30, daí sim tá descrito como NET. É NET, então tem as mesmas características do Steven Johnson, só que com acometimento acima de 30%. Eu acho que era isso, pessoal. Essas foram as minhas referências, tá? Que eu usei para fazer a aula. Espero que tenham gostado. Oi, doutor, muito obrigada pela aula. Apareceram algumas dúvidas, posso fazer para o senhor? Claro, por favor. Qual a diferença entre pústulas foliculares e não foliculares? É o acometimento folicular mesmo que a gente fala. O nome já diz o que é folicular, é do folículo piloso. Então, eu sei que para vocês talvez seja difícil entender isso, porque é uma coisa mais prática e que às vezes a gente precisa do dermatoscópio para tu ver que o acometimento da pústula está em cima do folículo piloso ou então fora do folículo piloso. Então, folicular, né, em cima do folículo, e não folicular na área adjacente ao folículo piloso da pele. Certo. Como evitar farmacodermias em pacientes polifarmácia? Bem difícil, complicado. É difícil até nesses pacientes a gente diagnosticar a causa, né, da farmacotermia, porque são pacientes que realmente que utilizam diversos medicamentos e daí, né, aconteceu um exantema. E agora, de qual droga que é? O que a gente costuma fazer é tentativa mesmo. É tu ir tirando alguma daquelas drogas que talvez tenha mais chance de ser a causa da farmacodermia para tu fazer um teste terapêutico, para tu fazer um teste que realmente vai melhorar. Mas dizer assim que tem, né, um exame, algo para pedir para tu saber qual tipo de droga, não tem. Tu vai ter que ver pela clínica e tu vai ver qual que é a mais comum daquelas drogas a dar aquele tipo de lesão. E também pode ter interação entre elas também, né, medicamentosa. Exatamente. Pode ter essas interações, então às vezes tu tira uma, melhora a outra, né? Mas depois se tu coloca outro tipo de fármaco, pode ter essas interações e pode voltar a piorar. É um quadro realmente para esses, principalmente idoso, né, que usa bastante medicação, realmente é bem complicado. Certo. Há algum modo de descobrir se a pessoa possui predisposição a desenvolver esses quadros?
Não, infelizmente hoje a gente não tem assim, eu pelo menos desconheço, não sei se algo, né, algum estudo mais profundo de genética, assim, enfim, alguma coisa que a gente possa tentar ver e saber se tem um fator de risco, né? Mas ali vocês podem perceber que até a patogênese de algumas doenças a gente não sabe exatamente como acontece, como desencadeia, né? Então não desconheço pelo menos algum exame específico, alguma coisa que a gente pode estar dosando aí para tentar prevenir essas farmacodermias. Quais os principais diagnósticos diferenciais em relação às doenças reumatológicas com as farmacodermias? Eu acho que o lúpus, né? O lúpus a gente sempre tem que estar atento, porque o lúpus faz muita lesão cutânea, tá? Então é uma farmacodemia que a gente pode aí colocar como diagnóstico diferencial. Reumatológica, agora não veio mais nenhuma na minha cabeça. Eu acho que o lúpus, sim, com certeza. É, não sei te dizer. O lúpus, sim, não me veio outras, mas deve ter outras, sim, tá? Que possam ser diagnóstico diferencial. Eu acho que é isso a pergunta, né? Doenças reumatológicas que fazem diagnóstico diferenciais com farmacodermia. Eu acho que é o lúpus. Na DRES, há acometimento da mucosa oral que dificulta a deglutição? Na DRES, Isso. sim, pode ter um acometimento oral, exatamente, tá? Que vai dificultar na deglutição. É uma característica, assim, da DRESS, né? Principalmente, mais, na verdade, no Steven Johnson e na NET, tá? Mas na DRESS também. Apenas um uso do medicamento é o suficiente para desencadear a DRESS ou precisa tomar continuamente naquele período de 2 a 6 semanas para aparecer os sintomas? Normalmente tem que ter um uso mais contínuo, ou então, né, mais, assim, é raro em um episódio único, né, de um medicamento da Adresta. Isso acontece muito com o eritema pigmentar fixo. Isso sim, tu pode ir lá uma vez tomou e pode acontecer. Na Adresta, normalmente tu tem que ter um tempinho a mais para desencadear aquele tipo de farmacodermia. Mas pode acontecer, tá? Pode. Doutor, eu acho que foram essas as dúvidas, né? E a gente da Laje agradece muito a sua disponibilidade. E é isso, pessoal. A live vai ficar disponível no nosso YouTube também, né? Certo. Se as outras dúvidas, vocês podem mandar para a gente que a gente repassa para o doutor depois. É E isso aí, aí. Não, eu que agradeço mais uma vez, tá? Como eu falei no início, é uma aula um pouco densa, que tem bastante coisas aí, mas eu acho que é atentar aos focos principais, as características e principais de cada uma das lesões, tá? Que eu acho que com isso a gente consegue diagnosticar bastante coisa aí, tá? Então tá, obrigado, boa noite para vocês. Estou à disposição caso surjam dúvidas posteriormente. agradecer ao UFSC Araranguá também, que indica o senhor, as meninas da gestão. E é isso, pessoal. Boa noite. Obrigada, doutor. Boa noite. Valeu, boa noite, tchau, tchau. Tchau.